Fica gravada essa oração dele. Vamos orar. Graças te damos, Pai, por esse momento tão importante Sim, nas Deus. nossas vidas. Sim, Pai. É uma oportunidade de alcançarmos dezenas, centenas, milhares de pessoas que param para ouvir a Tua palavra. Sim, meu Pai. Nosso intuito, Senhor, é obedecer o Teu mandato. Sim, ir Pai. por todo mundo e pregar o Evangelho, a palavra genuína. Assim nos abençoa nesse momento, nesse tempo que aqui vamos falar. Pai. Porque o que fazemos aqui é para a glória do Teu nome. Sim, meu Pai. E oramos em nome de Jesus. Sim, Pai. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos aqui. Nós falamos... semana passada nós falamos algo bastante interessante. Né? Que iam ter homens que iam crer, né, na palavra, falamos sobre isso. Falamos também uma outra coisa muito interessante, que a palavra de Deus, ela tem poder por si só. Esse livro aqui, ó, que hoje está sendo extinguido de muitas igrejas, de muitas pessoas, na vida das pessoas, quase não levam isso. E dizem que agora eles têm um telefone inteligente. Pode ser inteligente em modo de dizer, porque isso aqui é um telefone, não é Bíblia. Né? Permissão só um pouquinho, pastor Claro Elias. que sim, claro. Aqui, neste fone, aqui tem uma porção, aqui contém a palavra de Deus. Uma porção da palavra de Deus, mas nós usamos muito mais para os nossos divertimentos e nossos contatos pessoais, enfim. Agora, aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Então, não é porque esse livro tem poder, porque ele é um livro, mas é a palavra que está nela, ela é a palavra, é genuína. E aqui é Deus falando com o homem, através de homens inspirados, para nos dirigir até que nós cheguemos no céu. Para você ter uma ideia, que você, se você quiser ver da semana passada, está gravada no YouTube. Quando eu falei sobre a palavra de Deus tem poder por si só, onde eu falei que as pessoas hoje estão usando nas igrejas água bendita, terra santa, rosa ungida, barabá. Tudo isso aí é um pouquinho de espiritismo. É verdade, é um misticismo. É um misticismo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho diferente. Vamos falar hoje aqui, dentro do estudo bíblico, sobre o último profeta nascido de mulher, que parece até brincadeira, que é o nome do meu irmão, né? O nome dele é o João Batista, o nome dele é Correia. João Batista... E ele usava a palavra com muita coragem e autoridade. Verdade. E nós vamos ver o porquê. Viu, pastor João? Nós vamos observar o porquê. Eu estava vendo agora há pouco, eu estava aqui dando esse estudo em espanhol, eu estava observando a leitura, né? Que diz assim, está em Mateus, você quer acompanhar comigo? Está em Mateus capítulo... Deixa eu achar aqui. Vamos lá, gente, cadê o Mateus? Ele está em Mateus capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Aí você olha aqui, começa assim, veja bem como começa aqui. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Veja que interessante, sabe, eu estava pensando, pastor João, que Deus pegou João Batista no deserto da Judéia, tirou ele do meio do povo e levou para um lugar isolado. É verdade. Eu comecei a pensar na minha cabecinha pequena aqui, eu pensei, caramba, como é que Deus faz isso com um camarada? Por que Deus pegou João Batista e levou ele para o deserto da Judéia? E ele dizia, olha o que ele dizia, olha o que, pelas palavras você começa a imaginar. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós não escutamos essas palavras hoje. Mas ele era enfático, ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, está falando dele ainda, aqui, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha só a responsabilidade. Rapaz, eu estava pensando nisso, vamos comentar um pouquinho, pera lá, estamos lendo. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Os caminhos, que hoje tem gente que nem anda em caminho nenhum. É verdade. Está mais perdido que segue em tiroteio. É interessante observar que ele já começa citando a palavra. Com certeza. Esse profeta Isaías. Então ele está dizendo que ele conhecia e cria na palavra. E porque ele cria na palavra, ele sabia que aquela profecia estava começando a se cumprir através da vida dele. Então você vê a responsabilidade. Eu penso, pastor, a nossa responsabilidade. Por isso que eu falo que Rádio Alfa não é para estar pregando palavra.
Se Deus mandar eu pregar aqui, com certeza eu vou pregar. Mas eu vou pregar. Mas ele não mandou pregar, mandou ensinar. Então é o seguinte, agora você olha, ele começou a falar isso para as pessoas, quer dizer, Deus começou a mostrar para João, e João sabia através do Espírito, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Claro, né? Ele era um homem cheio do claro. Espírito Santo. Pelo que você lê aqui, você consegue observar que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Pelo que as pessoas, ele levava, se ele fosse na cidade como Jesus ia, ele teria sido morto. Perfeitamente. Teriam matado João, porque ele diz assim, ó, e este, João, tinha o seu vestido de pele, pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Olha que interessante. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia. E as pessoas iam lá. Hoje não. Hoje nós temos igreja em cada esquina. Aqui tem squares, que tem 2, 3 templos, um grupinho assim. E o povo, hoje o povo não quer saber. É verdade. Parece que o povo perdeu a fome. Perdeu O prazer, desejo o desejo de estar na presença de Deus. Interessante que até então não se falava como se falou quando João Batista apareceu, porque eles conheciam as Escrituras através dos profetas. através dos profetas. Interessante isso. Entendeu? Hoje não, hoje nós não conhecemos através dos profetas. Conhecemos os profetas através da palavra. Que o Espírito Santo vai revelando para a gente. Vai mostrando pra gente, exatamente. Você vai para a palavra e o Espírito Santo tem a missão de estar ensinando todas as coisas, revelando e ainda nos fazendo lembrar de tudo aquilo que nós já aprendemos e acumulamos, não como conhecimento intelectual, mas como um depósito espiritual para a nossa vida diária. É uma coisa interessante. Eu começo, talvez os irmãos, nossos amigos aí, a audiência, até com a gente entrando, talvez vocês não consigam perceber o que é que acontece comigo quando eu estou aqui. Às vezes alguns percebem, às vezes eu me seguro, porque é rádio, eu sinto tanta presença de Deus aqui, uma glória que entra nesse lugar aqui, e eu me controlo, às vezes eu quero chorar, mas eu me seguro, porque às vezes as pessoas vão ver e não vão entender. Os que são espirituais entendem, seguramente, sem problema. Com certeza. Porque Deus se manifesta nisso aqui. Isso aqui foi estabelecido por Deus. E olhando aqui a palavra, aí diz que iam gente de todos os lados ter com João, de toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão. Eu comecei a pensar, eu falei, engraçado, né? Tem pessoas que passam anos dentro da igreja, estão lá dentro da igreja, estão sendo alimentados, se não comem é porque não querem, e além de tudo isso, pastor Jango, não querem compromisso com Deus. É verdade, muitos estão enfastiados. É como se tivesse comido demais e já não tem mais vontade de comer. E interessante que a palavra, ela é o alimento espiritual, né? A palavra é o alimento espiritual. Com certeza. E mais, ela nos leva a conhecer cada dia mais a Jesus. E quando nós lemos a palavra, vamos para a palavra, o que acontece? Nós sentimos desejo de conhecer melhor a Deus. E esse desejo nos leva a ler mais a palavra, a buscar mais na palavra. Então uma coisa leva a outra. Lemos a palavra, conhecemos um pouco mais a Deus, temos vontade de conhecer um pouco mais a Deus, continuamos lendo a palavra, que é Espírito e vida. Mas é interessante, viu? O pastor João é pastor lá na Praia Grande, né? Ele volta amanhã para o Brasil, para o grande trabalho que ele está realizando lá. E ele sabe, ele administra vidas, né? Almas, né? E com certeza ele é o pastor lá já há muitos anos. E ele conhece as ovelhas que ele está pastoreando, né? Que não é dele, é do Senhor, mas ele está pastoreando. Com certeza. E ele sabe a necessidade que cada pessoa que está ali dentro tem. E muitas ovelhas, por confiar no seu pastor, é verdade, o buscam. Exatamente. Interessante que eu fico pensando, pastor Jango, que aqui o Espírito Santo é quem levava o povo na presença de João Batista. Agora o que me deixou estarrecido, eu fiquei olhando, me mostrando esse negócio aqui, porque João Batista, ele tinha a mesma linha de Jesus. Jesus era amável, era tudo, mas quando ele tinha que ser duro, ele era duro. Claro.
Ele não sovava ficar fazendo massagem na pessoa, Não. como muitos estão fazendo hoje, com esse evangelho de autoajuda, né? Não, a palavra tem que ser falada como ela é. Você não pode agredir ninguém com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela não agride ninguém. Não, Você agride as pessoas na igreja Não, com a não. O palavra? fato de você levar, através do Espírito Santo, você é um canal, você é um instrumento de Deus para você primeiro e depois para toda a Sim, igreja. claro. Então o fato de você levar a palavra ela é contundente, ela é transformadora, Uhum. ela nos faz, nos questiona, nos leva a olhar para os nossos erros. Sim. Ela nos faz pensar naquilo que nos incomoda diante de Deus. Então o que acontece? Quando você vai para a palavra, por isso que está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade é a palavra. Né? E Sim. ela realmente, ela vem, Que é o próprio Senhor Jesus. ela é o próprio Jesus, porque também está escrito em João que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E quando nós pegamos a palavra, no sentido figurado aqui, um livro, nós sabemos que estamos agora usando a liberdade que o Senhor nos deu e também a autoridade que Ele nos deu para falarmos dele. E esta vida preciosa que é Deus em Jesus, o Deus Filho, é revelada pelo Espírito Santo. Sim. Na palavra. Sim. É interessante que eu estava dizendo, o Espírito Santo, muitas vezes, eu não gosto de ficar falando isso para as pessoas. Mas às vezes eu estou aqui ensinando, o Espírito Santo me revela coisa na hora aqui. Sim. Me mostra coisa na hora aqui. Claro. E é tremendo isso. Porque você veja bem, João Batista, quando ele chegou, que as pessoas iam, olha só, aí diz aqui, olha, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus. Hoje nós não temos esses nomes dentro das nossas igrejas. Mas nós temos pessoas que são semelhantes a estas pessoas. Que vão para criticar, que vão para murmurar, que vão para buscar defeito, que vão para acusar o pastor. Nós não temos isso. Na verdade, não existe a seita sim, organizada como é, sim. Com esse nome, né? Sim. Saduceu, fariseu, enfim. Sim, Mas morreu. existe um grupo que se deixa conduzir pelo mesmo espírito que estava naqueles homens, que vinham apenas para censurar, para criticar. Mas prova que João Batista, ele conhecia a palavra, e o que ele cita é a palavra. Ele cita o profeta Isaías, ele poderia ter citado outros profetas que também falaram de Jesus, e depois ele já conhecia a Jesus, porque ele fala que aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Não é? Ele vai falar. Então ele está falando, ele está citando a palavra. Interessante, veja bem, esse povo, que eu sempre falo isso aqui, esses irmãos que estão na igreja e ficam lá adulando o pastor, adulando a mulher do pastor, esse povo, normalmente, eles não falam a verdade para o pastor ou para a mulher do pastor. Com certeza. Eles falam para agradar, para serem bem vistos. Isso é o espírito maligno de engano. É verdade. Porque o verdadeiro amigo fala a verdade. E o João Batista, viu, pastor João? Ele provou aqui que ele era um verdadeiro amigo de Jesus. Ele não procurou, quando ele viu os saduceus, os seus que foram lá, os fariseus. Olha o que ele fala aqui. Ele vem e diz assim, olha só. Ele diz o seguinte, que eles iam lá ao seu batismo. E disse-lhes, quando ele viu eles, ele disse-lhes, olha só, raça de víboras. Tu entra na porta da minha casa, eu sou a cobra. O que você veio fazer aqui? Foi o que aconteceu com ele. Exatamente. Quando eles puseram a cara na hora que João viu, olhou para eles, primeira fala, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João tinha a revelação, porque é um trecho de escatologia. E ira futura. Ira futura, ele era um homem espiritual. E aí Jesus ainda nem havia iniciado seu ministério. De jeito nenhum, eles eram primos. Exatamente. Eles eram primos, aqui nós somos irmãos. Aqui vezes. está Elias, e está Elias e João, eles não andaram juntos. Mas, é um profeta e um apóstolo. Um apóstolo aqui. Agora veja bem uma coisa. Agora você veja bem uma coisa. Aí, olha a fala, gente. Mas olha uma coisa interessante nessa passagem. Diz assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Para, por favor. Quando eu olho hoje para certos lugares que se dizem igreja, que é templo, e as pessoas vão lá,
você não consegue ver nas pessoas o que o profeta João... Evangelista, ele é um profeta. Esse cara é o profeta. O último profeta. Veja lá, né? É o último. Veja bem, ele, ok? Esse João Batista, nós olhamos hoje, nós não percebemos nas pessoas o que ele está dizendo aqui. É verdade. O fruto do arrependimento. E vou dizer uma coisa para você, pastor Jean. Às vezes, eu assisto o batismo, passa, às vezes, batismo na sede, aparece aqui na rádio que eu transmito, ou assisto também pela internet. Eu vejo pessoas lá no púlpito dizendo assim, eu quero me batizar para fazer parte do corpo de Cristo dando risada. Isso me chama a atenção. Porque se você vem de uma vida de miséria, do pecado, você está realmente arrependido, está transformado, a nossa reação não pode ser essa. E tem gente que fica ouvindo o outro falar para copiar o que o outro está falando. É verdade. Isso tem sido muito difícil. Eu que estou de longe observando. Falta a convicção, né? Nós olhamos ali, está escrito que eles vinham, né, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse sinal de fruto de arrependimento. A confissão. Eles confessavam os seus pecados, porque a confissão levava essas pessoas à condição, ao lugar de poder, então, serem batizados por João Batista. O pastor João está falando um negócio aqui que me fez pensar longe. Que nós não fazemos isso. Mas imagina, pastor João, se para cada pessoa que fosse se batizar hoje, no tempo de hoje, se existisse uma triagem como existe para as pessoas que vão reconciliar, e falasse assim, irmão, gostaria de ouvir que você confessasse alguns pecados que você usou no seu corpo. E você confesse. Aí você está provocando na pessoa exatamente o que? Fruto de arrependimento, que é o que fazia aqui o profeta João Batista. Como ele sabia que os fariseus e os saduceus lá que vinham lá não tinham esse fruto de arrependimento, já recebeu com pedrada. Se eu sou a sua corja de cobras, seus bandidos, seus miseráveis. Jesus também não fez isso? Porque ele estava dizendo, vocês não vieram aqui com um coração cheio de arrependimento. Vocês vieram aqui para me censurar, para me criticar. E vocês fecham a porta para se arrependerem. E não vão alcançar essa bênção que Deus deu através da minha pessoa nesse momento. Porque após mim vem um outro que é muito maior do que eu. E olha a importância, pastor Jango. Por isso que nós temos que ser crentes, ou cristãos, eu gosto de cristãos. Crente até o diabo. Nós temos que ser cristão, que é ter o sentimento de Cristo, como tinha João Batista. É interessante que depois que ele fala tudo isso, que você fruto digno de arrependimento, ele diz, olha, isso é sensibilidade espiritual. Revelação do Espírito Santo. Ele diz, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Quer dizer, é como se ele estivesse lendo o pensamento deles, para ele dizer o que ele disse aqui. Exatamente. Não presumais dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar. Não, é fantástico isso aqui. Suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Ele não adulou, não. Mas é interessante que quando ele usa essa forma, né? Ele fala sobre o pecado e sobre Abraão. Ele tem que ter muita autoridade, porque ele estava no meio de filhos de Abraão. Também. Né? Porque Deus falou, né? Sim, com certeza. Abraão, com certeza. Isaac e Jacó eram filhos de uma geração, Sim. filhos de uma promessa. Sim, né? sim. Promessa para Abraão, promessa para Isaac, promessa para Jacó. E o judeu até hoje, eles têm Abraão como pai. Mas a autoridade do Espírito que estava em João Batista era tão grande que ele tinha coragem de falar isso e dizer, olha, vocês ficarem pensando aí no coração de vocês, vocês são filhos de Abraão, querendo dizer que eu estou fazendo algo que não tem nenhum sentido, porque quem me mandou fazer isso é muito maior do que eu, e ele é tão poderoso que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Interessante, tá aí, ó.
Aí ele vem, ele tá antecipando a fala do João aqui, viu? Mas eu não. Não, ele não está lendo. O João não está lendo aqui, o João Correia, filho. Não tá... Veja bem aqui, João. Vem aqui, João, aqui, ó. E eu, na verdade, vos batizo com água. É o que eu acabei de falar. Para arrependimento. Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele tinha poder, João Batista, para fazer o que ele estava fazendo. Mas ele disse, tem agora um camarada que vem aí, que vocês, ó, se vocês... Toma cuidado com ele, porque é o seguinte, eu batizo com água, né? Mas ele é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará toda a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Ok, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Na igreja nós temos o trigo, e nós também temos o joio. É verdade. E sabe, pastor João, você conhece. E eu creio que nossos irmãos, nossos amigos, se formos ver o nome deles lá, mandar um abraço para eles, conhecem também. O trigo e o joio, eles são parecidos. Não são iguais. Semelhantes. Exatamente. Mas não são iguais. Não são iguais. E uma coisa interessante, pastor João, que você não pode jamais querer arrancar o joio do meio do trigo. Não, Jesus ensinou que não devemos fazer isso. Isso está se referindo, mas mesmo se você for ver o trigo aí fora, eles não fazem isso. Mas isso está se falando de pessoas, que é aquela pessoa que é problemática, aquela pessoa, tem que lutar com ela. Mas a paciência hoje está pouca para muitas pessoas. Mas se você arrancar mesmo o joio do trigo, você vai perder, inclusive, parte da sua colheita. Então eles esperam amadurecer o trigo, vem todo aquele aparato, colhe tudo e na hora separa o trigo do joio. É verdade. E aí é queimado. Então, eu digo para vocês uma coisa, que nós precisamos observar uma coisa, ok? Que nós precisamos entender uma coisa. Nós não podemos estar presos em A, nem B, nem C, nem D. Nós temos que estar presos na palavra. Porque se você crê na palavra, você vai reconhecer quem é o seu pastor, você vai entender quem é o seu pastor, se ele é um homem de Deus, se ele é um homem que realmente está produzindo nele primeiro. Porque se ele não produz nele, como é que ele vai poder fazer para produzir em outros? Exatamente. Não tem como. Desculpa, não tem como. Porque a palavra é o que nos mostra, a palavra é que nos desmascara todas as coisas. E vou te dizer uma coisa, tem coisas aqui na palavra que você olha nelas e fica assustado. Sabe por quê? Você desculpa o que eu vou falar. Aí você bate o olho em homens que estão por aí, não é você julgando, é você vendo através da palavra. Através disso. Que nem Jesus chegou no templo, né? Todo mundo fala do templo. Jesus chegou lá no templo. O templo ali era um covil de bandidos. Raposas. Era um covil de raposa, era tudo bandido. Era uma bandidagem que existia ali. Eu estava lendo sobre isso. Sabe o que acontecia ali? As pessoas iam lá levar animais como ovelhas, como pombos e etc. para fazer sacrifício. Existia dentro daquele templo, existia uma gangue, vamos dizer assim. E o que eles faziam? Eles eram corruptos. Eles enganavam aquelas pessoas que levavam os animais, punha defeito naqueles animais que não existiam, pegavam aqueles animais para eles e vendiam um deles para aquelas pessoas. Jesus sabia disso. Por isso Jesus entrou naquele templo, e muitas pessoas não sabem disso. Isso é história. Ele virou as mesas, chamou eles de bando de ladrões, botou todo mundo para fora e deu cacetada de chicote. Porque eles estavam negociando dentro do templo e enganando o povo. Exatamente. É o que eles estavam fazendo. Jesus disse, aqui não é isso, aqui é casa de oração. Não é casa de ração não, hein? Não é casa de ração, não. Casa de oração. Daí o cuidado de nós não permitirmos o comércio dentro dos templos. É o que acontece. Uma cantina, enfim, qualquer modalidade que você venha fazer na igreja com o intuito de
tirar lucro num lugar que é consagrado para adoração. Dentro do templo. Né? Dentro do A templo. palavra, ela está aí, né, para poder ordenar os passos da igreja através da orientação do Espírito Santo. É a palavra que ordena a igreja através do Espírito Santo, quando o pastor da igreja ele se humilha diante de Deus e permite que aquele que tem a missão de conduzir a igreja, que é o Espírito Santo, ele permite através da palavra que o Espírito Santo use a vida dele e ele use a palavra e não use a si mesmo, para que o povo então possa encontrar o caminho do céu, a porta do céu, que é uma porta estreita. Que não é fácil de entrar não. Você tem que tirar muitas coisas da sua vida para poder entrar lá. Não é verdade. Mas eu agradeço a Deus, eu senti falta do meu irmão, pastor Jango, que a semana que vem, se Jesus Você não está voltar... falando pastor Jango, e você me apresentou como pastor João Alves Correia Filho. Sim, agora... você é pastor, você é conhecido como pastor Jango. Apareceu o teu nome lá, pastor Jango. Ele é o João Alves Correia Filho. É verdade. Ele é o João Alves Correia Filho. Isso. Não é o meu pai. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão, ele é o pastor Jango, conhecido como pastor Jango, né? Pastor Jango Correia Filho. Na próxima semana, ele não vai estar aqui comigo, lamentavelmente. Né? Amanhã já estarei retornando, se Deus ele quiser. não vai estar aqui comigo. Na próxima semana, se Jesus não vier, aí depois eu não sei quem vai fazer aqui a rádio, isso aí não me interessa. Vai ter que falar sobre, você sabe por que João Batista foi decapitado? É um tema para a próxima semana. Ficou com gostinho? Então você já sabe, no mesmo canal, no mesmo horário, vamos estar aqui em nome de Jesus, se ele não voltar para estar falando sobre esse tema. Você sabe por que João Batista foi decapitado? Por nós ficaríamos aqui até amanhã, mas não podemos, tá bom? É um prazer estar com vocês. Realmente, eu estou feliz porque o meu irmão está aqui comigo, né? Pastor João Alves Correia Filho, o Jango, famoso Jango, né? Como fomos amigos desde moço. Somos a vida inteira. Amigo. A vida inteira. Posso falar amigo? Andávamos juntos. Não vamos falar disso porque não interessa, né? A vida do passado não é que... O importante é que edifica. continuamos caminhando juntos. Assim, né? continuamos. Isso é verdade. E pensando no céu. Então eu agradeço a Deus, viu, meu irmão Jango? Obrigado, pastor, por estar aqui. E agora eu vou orar para encerrar, né? Ele orou para começar e eu quero orar para encerrar. E vou mandar para os nossos irmãos lá. Pera lá, vocês não vão embora não. Vamos orar então. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos. Nós te engrandecemos. Estou feliz, Pai, porque, em primeiro lugar, poder compartilhar a Tua palavra. E nessa tarde, juntamente com o meu irmão, Senhor, Pastor Jango, que o Senhor tem permitido ele estar aqui conosco. Muito obrigado por esse dia. Sim, Senhor. Um dia marcante, que vai ficar na história da Rádio alfainternacional.com. Pai, abençoa, Pai, os Teus servos que estão ali, através do Facebook. Sim, meu Pai. Aqueles que estão através da Rádio alfainternacional.com. E aqueles que vão ouvir através do YouTube. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso mestre, o nosso amigo, aquele que nos orienta, possa tocar nos corações. Assim e que muitas vidas venham ser transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Assim Paizinho Santo, Pai querido, te damos graças por tudo. E o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.